Nosso estudo de hoje é a lição 60 do livro Palavras da Vida Eterna, Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respirar os heróis do teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de quietação, é a dor dos nossos erros. Não te faças assim causa do mal do mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. E lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito comum a gente ouvir que o mundo é cruel, que esse mundo não é um lugar bom de se viver, e tem gente que condena até mesmo o mundo em si mesmo. E a gente, em primeiro lugar, a gente começa a observar que um pouquinho mais de reflexão vai levar essa pessoa a chegar à conclusão de que, peraí, não é o mundo, de repente é o ser humano que está no mundo. Já seria o primeiro passo, porque entra nesse parágrafo aqui que o Emmanuel fala, né? Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e peste de inquietação, é a dor dos nossos erros. Então o problema está no ser humano. Porque esse mundo, ele foi criado por Deus como uma grande escola regenerativa, como o próprio Emmanuel diz para a gente. E nessa escola a gente vai ter esses vários ingredientes que a gente vem observando, né? O ingrediente da família, do corpo, do berço, do lar, da oração, do alfabeto, como ele diz aqui para a gente. O que a gente precisa entender nesse momento é que dentro daquela trindade estabelecida, né? Deus acima de tudo, que criou o espírito, tudo que tem vida é espírito, tudo que tem vida. E matéria é diferente de espírito. A matéria foi criada por Deus apenas para proporcionar a evolução para o espírito. Então, essa explicação que foi trazida para a gente pelos espíritos, ela enche a gente de consolo, porque a gente fica, espera aí, quando a gente vê o pessoal que estuda ufologia, viu o disco voador não sei aonde, será que eles vão vir aqui para a Terra? Não, são espíritos igual a gente. Podem estar em formas diferentes, mas também foram criados pelo Pai da mesma maneira e nesse momento estão estudando na escola. A gente sabe que o uniforme de uma escola nunca é igual ao uniforme da outra, de maneira que a mesma coisa vai acontecer com as várias casas do Pai que estão sendo habitadas. Os mundos são excelentes escolas e o tempo todo o Emmanuel ele utiliza da natureza para poder trazer, fortalecer o seu estudo moral, mostrando como a natureza está se renovando o tempo todo e está preparando o tempo todo o cenário para que a gente desenvolva as nossas virtudes e adquira o progresso. Então, em primeiro lugar, o problema não está no mundo, mas a gente tem que começar a pensar desde já, com pequenos atos, a cuidar do mundo, desde aquela coisa de você não jogar o lixo no meio da rua, que você sabe que daqui a pouco o lixo vai trazer complicação para o meio coletivo, saber jogar no local certo. A gente está falando assim, das cenas que a gente ainda observa nos dias de hoje, da pessoa dentro do carro abre a janela, joga o lixo no chão, a pessoa não toma alguns cuidados que depois, de maneira geral, acabam sendo penalizadas por conta dos seus comportamentos. Também com desrespeito à poluição, aos gases que são lançados na natureza, a gente tomar muito cuidado com isso e a gente também ter a preocupação de saber que a gente está renovando sempre,
que a gente está cuidando dos vegetais, está plantando alguma coisa e também está cuidando dos nossos animais também, que são aqueles, estão estagiando, são ainda pré-espíritos, né? Ainda não se formaram espíritos. Para quem não tem esse conhecimento e tem curiosidade, a doutrina espírita eles chamam de princípio inteligente, é como se fosse a semente do espírito. Estão se desenvolvendo para daqui a pouco virar o espírito. Mas todos carentes de muito carinho, de muito amor. Eu tenho assistido muitos vídeos recentemente de animais que estão sendo socorridos, animais selvagens que na hora da dificuldade tiveram ajuda humana e ficaram muito gratos e modificaram o seu comportamento. E de muitos, curiosamente, de animais pedindo ajuda em momentos difíceis. É questão da gente saber ler, né, a necessidade do animal. O animal está querendo te chamar para ajudar, é o filhote que caiu não sei aonde, é alguém que está machucado, está preso em armadilha. E são vídeos que são sempre muito comoventes, que a gente vai vendo ali o lado do animal, enfim. A gente cuidar do mundo que a gente vive. A gente também tem alguns relatos, né, são muitos relatos, de pessoas que foram fazer experiências nucleares em órbita da Terra ou em alguns lugares e que foram interceptados, dizem eles, né, por extraterrestres, que na verdade são espíritos mais evoluídos que estão cuidando do equilíbrio nosso aqui na Terra. A gente tem que botar isso na cabeça, gente. Uma vez eu fui perguntar para os espíritos, falei, vem cá, você tem vida em outro planeta? Por que a gente ainda, como ciência aqui na Terra, não conseguiu ainda descobrir? A resposta foi tocante, falou assim, por conta da dureza do coração de vocês. Se vocês descobrirem que tem vida em outros planetas agora, vocês ainda vão querer raptar alguém lá para poder dissecar aqui e estudar, vocês vão querer pegar a pedra deles lá e vender mais caro do que o ouro, vocês ainda estão muito presos nisso ainda. Mas o dia que você deixar o coração tomar conta de vocês mesmos, o amor tomar conta, o dia que a lei de justiça, amor e caridade for praticada de verdade, vocês vão ter essa porta aberta para descobrir todas essas comunidades que existem por aí. Mas, enfim, essas comunidades, elas intervêm para ajudar, nunca para atrapalhar. Não existe isso de atrapalhar aqui na Terra. Não tem essa coisa esse medo que tem de predadores, como fizeram vários filmes de ficção científica. Segundo eles, não. Se a gente não consegue ver por conta disso, muito menos se eles tivessem essa intenção, não conseguiriam chegar até aqui. Mas o que ele fala para a gente? Fala, esse mundo é um lugar maravilhoso, e ele bota, não te faças assim causa de mal no mundo, com os nossos erros, né? Que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior esse mesmo. Não se faça o mal do mundo. Vamos começar a cuidar com mínimos detalhes, com mínimos gestos. E ele vem chamar a atenção também para o fato de que, sendo uma grande escola e que está o tempo todo se regenerando dos erros do mundo, a gente não tem noção do trabalho maravilhoso que a natureza faz. Por exemplo, de um homem detonar uma bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki há apenas 70 anos atrás. Pouco mais de 70 anos atrás. Quase 80 anos. E o que acontece hoje aquela região está toda habitada, está toda regenerada, reconstituída, e olha o trabalho que a natureza vai fazendo o tempo todo para poder compensar o erro humano. A gente agora vai ter que começar a interrogar a nossa consciência. Estou falhando em alguma coisa com relação à preservação dessa grande casa, desse lugar maravilhoso que Deus deu para a gente viver? Se estou falhando, como é que eu faço agora para consertar isso? E aproveitar também a oportunidade, porque quando ele vem falar do regaço materno, do refúgio do corpo, do calor do berço, ele está falando do aspecto moral de ensino que a Terra tem para dar para a gente. Fala até do refúgio do corpo, olha que coisa, refúgio do corpo. O espírito cansado de sofrer do outro lado da vida e que ganha a oportunidade de vir aqui para o corpo, reencarnar, para poder ter progresso, para poder estar evoluindo. Privilégio da oração, tudo isso a gente vai ter aqui no mundo. O mundo nos alimenta, né, com pão e também fornece o fio que vai vestir a gente com as roupas. Então a gente tem que aproveitar também e estar sempre agradecendo. Eu sou muito grato a Deus pelo mundo que eu vivo, e só pelo fato da gente estar fazendo a oração pelo nosso planeta Terra, Terra, planeta Água, como dizia a música do cantor dos anos 80,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.